Olá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. O assunto hoje é importante. Acompanhe até o final, que é super importante. Tem muita informação, tem prestação de serviço e você pode se utilizar. Tenha certeza absoluta disso. Acompanhe conosco que você vai me dar razão no final. Nosso entrevistado de hoje, Marco Aurélio Rosas, gerente geral do Sebrae Santos. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa da ACS na TV e contar as novidades aí, das parcerias, das ações em prol da micro e pequena empresa aqui da nossa cidade e da região, né? O alerta que eu fiz na abertura, você assina embaixo? Opa, assino. Pode trazer que está assinado. Tem mais, muita coisa, ele vai dizer. Só que umas sim, outras não. Mas muita coisa é gratuita. O que é gratuito nesse país hoje? Aliás, no mundo. Se cobra quase até que para respirar. Vamos começar com um pleonasmo. Começar pelo começo. Pelo começo. O que é o Sebrae, para o nosso telespectador entender? O Sebrae é uma empresa que faz parte do Sistema S, é uma paraestatal, quer dizer que ela sobrevive de um compulsório, ou seja, de recurso público, mas tem na sua raiz que é uma empresa privada, de cunho privado, e que tem por objetivo social prestar assessoria ou apoio às micro e pequenas empresas brasileiras. Né? Para você ter uma ideia, hoje, Márcio, 99% das empresas abertas, elas fazem parte desse universo de micro e pequenas empresas hoje no país. E além de apoiar essas micro e pequenas empresas, o Sebrae tem uma outra grande missão, que é fomentar a cultura do empreendedorismo. E aí são todos aqueles brasileiros que querem desenvolver-se enquanto empreendedores, o Sebrae também está sempre aí à disposição. Como jornalista eu tenho que fazer, eu ia por outro caminho, mas você me deu o gancho, já até tinha pensado nisso. E aí vai uma provocação, obviamente, se você puder falar, você fale, se não puder, não fale. A gente respeita muito e sabe das imposições que determinadas funções exigem. O homem assumiu, dizendo que ia cortar a verba do 4S. O homem não foi o presidente, foi o Paulo Guedes. O que vocês estão preocupados aí? Sim, o que é primeiro, o que é o 4S? É o Sebrae, Sesc, Senac... Senai, Sesc, Sebrae... Isso, na verdade também tem o SEST Senat isso. E tem também o Sescop, né, que fazem parte aí do Sistema S. E o Paulo Guedes disse que vai cortar a verba do 4S. Ele deu, até mesmo antes, né, da posse do nosso presidente aí, o Jair Bolsonaro, ele mencionou realmente que tem essa intenção e prepara esse pacote. Até então a gente ainda não tem informações sobre esse pacote de mudanças, especialmente no que tange ao Sistema S. O que nós nos preocupamos é que esses recursos advindos desse compulsório que nos alimenta, ele vai impactar no número de atendimentos. Ou seja, hoje, por exemplo, na Baixada Santista, que é a nossa região, nós atendemos em média 60 mil pequenas empresas e pessoas interessadas em empreender. Então, isso reflete diretamente neste número, ou nesse poder de atendimento que nós temos hoje, tanto aqui na Baixada quanto no Brasil. Não houve corte até agora, né? Até agora não. Agora, só para entender, você falou paraestatal, ele tem verba pública, ele recebe uma verba pública e a outra fonte de receita? Sim, a gente tem a receita própria. Ou seja, alguns produtos do Sebrae, a grande maioria dos produtos do Sebrae são gratuitas exatamente por esse compulsório. Me diz alguns produtos só para o telespectador saber. Então, se você quiser abrir o seu negócio, por exemplo, tem a ideia de abrir o negócio. Então, no Sebrae você vai encontrar um apoio para você pesquisar melhor o negócio, para você planejar melhor o negócio, para você se desenvolver enquanto gestor. Fazer o seu business plan. Exatamente, fazer lá seu... Business plan é o plano de negócio, né? Exatamente. É isso? O business plan é exatamente para você diminuir o risco do seu negócio, ou seja, para que você não coloque seu tempo e seu dinheiro numa aventura, mas sim em algo muito bem planejado. Para quem já tem empresa, por exemplo, nós temos consultorias de finanças, de marketing, jurídica, algumas produção, gratuitas, não é isso? A grande maioria é gratuita. E esse outro recurso que a gente tem, alguns produtos eles são pagos. E geralmente eles custam 20% do que o empresário encontraria no mercado, né? Então eles têm um subsídio, melhor dizendo, para fazer alguns produtos. Por exemplo, a gente tem um produto chamado Empretec, que é um seminário que a gente comprou os direitos da ONU e que, se você for fazer o seminário Empretec na Argentina, ele custa $5.000.
no Brasil ele custa R$ 1.300. Por quê? Porque o Sebrae subsidia para que o empresário possa ter acesso a esse seminário que é de comportamento empreendedor que foi construído aí pela ONU. Aspecto importante, falou alguns serviços, e repito, gratuitos. Você quer abrir empresa? Passa lá antes. Vários amigos meus me procuraram, eu encaminhei para o Sebrae e receberam uma orientação fantástica. Evita erros e faz com que você se programa, faz com que você planeje a abertura do seu negócio. E importante também o que ele falou de consultorias. Na hora de fazer um plano de negócio, vai lá. Você vai receber orientação técnica de pessoas experientes, isso vai facilitar e com certeza vai diminuir a margem de erro, sem dúvida alguma. Agora, esquecemos do principal. O Sebrae era na Ana Costa, agora ele mudou. Vamos dar o endereço para o pessoal ir lá, né? Sim, sim. Muito bem lembrado, Márcio. Agora nós estamos no Canal 3, na Avenida Washington Luiz, número 176. E ali a gente tem um amplo estacionamento, lugares para as pessoas poderem parar, um prédio maior para que as pessoas tenham mais conforto. Enfim, a ideia agora... E ali a gente está atendendo até mais pessoas do que na própria Ana Costa, né? Em função dessas questões de estacionamento e tal. Então, estamos com um espaço novo para atender os empreendedores e empresários da Baixada Santista. E em termos de empreendedorismo, como é que tá o volume, como é que está? As pessoas estão empreendendo, você sente um grande movimento em função até da recessão econômica que nós ainda estamos vivendo, infelizmente, sinais de melhora, mas como é que está o movimento nessa área? Por incrível que pareça, Márcio, a recessão faz surgir novas empresas. E o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Curioso isso. É assim, as pessoas saem dos seus empregos, não encontram uma recolocação e encontram no empreendedorismo uma forma de sustento. Né? Então a gente chama isso de empreendedorismo por necessidade. Pra você ter uma ideia, hoje na nossa região tem 160 mil micro e pequenas empresas. Um dado importante, um indicador que a gente tem é quantas empresas por habitante. Isso dá um indicador de empreendedorismo de uma região. Hoje nós temos 14... Esse termo é ruim de falar, né? Esse termo é ruim. Esse é para derrubar qualquer âncora. Nós temos 14 habitantes por empresa aberta na região da Baixada Santista. Isso advém muito da modalidade do microempreendedor individual. Ou seja, que em 6 anos nós trouxemos para o mercado 80 mil pessoas que já prestavam seu serviço ou já vendiam o seu produto de forma informal e que agora passaram a ser formais, abrindo seus negócios no primeiro degrau ali, que é o MEI, e que hoje a gente tem uma região empreendedora, digamos assim. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 12 habitantes por empresa aberta. E é o mercado mais empreendedor do mundo. Né? É óbvio que tem as suas diferenças, né? É óbvio que, guardadas as proporções numéricas, a gente tem aí uma região bastante empreendedora. Só para esclarecer, o MEI está no dia a dia dele, eu conheço porque nós convivemos também bastante com o Sebrae, enfim, com o mundo econômico, é o microempreendedor individual, não é isso? Isso. É aquele que quer começar a fazer o seu próprio negócio, né? Isso. No Brasil, Márcio, a gente tem uma característica que até R$81 mil de faturamento, dependendo da sua atividade, você pode ser um microempreendedor individual. Você mesmo abre o seu negócio e vai trabalhando ali, seja comércio, ou indústria ou serviços. A partir de R$81 mil até R$360 mil, você é uma microempresa. E desse valor, até 4.8 milhões, você é uma empresa de pequeno porte. Então, até 4.8 milhões de faturamento ano, você é considerado micro ou pequena empresa. Eu ia abordar já um outro assunto importante também com o Marco Aurélio, mas nós vamos fazer um primeiro intervalo, voltaremos em seguida, e eu quero que ele diga no retorno, por favor, quais são as vantagens do seu MEI, para a gente passar e prestar um pouco mais de serviço. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesse na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Aliás, patrocínio da Unimed, primeira cooperativa médica do país. Ano passado fez 50 anos, muito obrigado pelo patrocínio, pelo prestígio, sem dúvida alguma, uma grande empresa, uma referência nacional. Um abraço a todo o pessoal da Unimed que nos acompanha semanalmente. Nós terminamos o primeiro bloco, Marco Aurélio, reapresentando o gerente-geral do Sebrae Santos. Eu deixei no ar a questão, quais são as vantagens de ser um MEI?
Hoje, a primeira... Ninguém quer pagar nada, né? Ninguém quer pagar nada. Mas é interessante porque hoje o MEI, ele paga em média de 57 a 60 reais por mês de imposto. Então, por que é 57 e 67? É porque depende da atividade. Se for uma atividade de serviços, por exemplo, acrescenta-se o ISS, e aí aumenta um pouquinho. Mas 99% deste valor é previdência. Portanto, a maior vantagem hoje de você se formalizar enquanto microempreendedor individual é que você terá acesso aos benefícios previdenciários. Pensa, de repente, uma pessoa que trabalha com as mãos, uma cabeleireira, e de repente ela tem um acidente em casa ou quebra o braço, enfim, a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Sim. Ela vai ficar amparada pela Previdência Social, assim como um trabalhador normal. Desde que seja um MEI. Desde que seja um MEI. Saia da informalidade e passe a ser um MEI. Acesso a crédito, ou seja, a gente tem lá uma iniciativa como do Banco do Povo, que é um juros baixíssimo. Acesso a uma máquina de cartão de crédito, porque hoje em dia as pessoas cada vez menos usam dinheiro e usam mais cartão. Além de poder dar uma nota fiscal, enfim, além de se formalizar e não precisar mais tratar com esse mundo informal. Eu vou usar uma figura óbvia. Vocês também tratam o doente, porque a maioria que vai é aquela que está iniciando, pensando em iniciar, ou vocês também apagam o incêndio? Aquele que foi, não passou lá, abriu sua própria empresa, deu cabeçada e depois vai buscar socorro. Vocês também recebem esse tipo de pessoa? Sim. A gente na nossa... Aquele que infelizmente não deu certo? Sim, também. Uma média de 48% das pessoas que nos procuram é o candidato a empresário, ou seja, aquele que está... 48%. 48%, então, desses 60 mil. 52 é o que dá cabeçada. 52 mil procuram para um apoio, para uma assessoria, né? Tem casos, por exemplo, olha, o meu mercado ele se contraiu, como é que eu aumento as minhas vendas? Então a gente, junto com o consultor de marketing, a gente tenta ajudá-lo nesse propósito. O consultor de finanças é o que eu mais tenho hoje demanda. Que é exatamente o que você está dizendo. Às vezes, alguns indicadores chegaram num nível que eu preciso avaliar as minhas contas e preciso ver o que está acontecendo. Por exemplo, a frase que a gente mais ouve na consultoria financeira é: eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Então, é exatamente esse paralelo que a gente faz, que você falou, que é importante. Mas, de qualquer forma, estando bem, estando por abrir, ou estando com alguma dificuldade, o Sebrae é uma empresa que está sempre à disposição. Só repetindo, conselheiro Neves? Não, a Avenida Washington Luiz 176. Washington Luiz 176, com o conselheiro Neves na cabeça. Quero entrar com você agora em outro assunto, importante também. Nós temos lá na Associação Comercial de Santos a Câmara de Petróleo e Gás, e você está integrado. Essa Câmara tem como coordenador o vice-presidente da diretoria, o Vicente do Vale. Já participamos, acho que uns 15 dias, de uma reunião super importante. Como é que o Sebrae pode colaborar, está colaborando com a nossa Câmara de Petróleo e Gás, e qual é a visão que vocês têm? Porque nós, alguns anos atrás, vivemos um novo Eldorado, né? Aliás, eu vi a frase hoje pela manhã: vivemos uma nova Serra Pelada. E de repente não veio nem o Eldorado, nem a Serra Pelada. Parece que está vindo, né? Como é que essa integração, que trabalho você está fazendo para o telespectador conjunto com a nossa associação comercial através da Câmara de Petróleo e Gás? Acho que a associação comercial nos propiciou uma ótima oportunidade. A Câmara de Petróleo e Gás, ela já vem se reunindo, ela faz um excelente trabalho e recentemente ela nos fez uma provocação que foi muito interessante. Ela fez a seguinte provocação: olha, nós estamos vendo aqui um conjunto de grandes empresas em Santos e que fazem uma série de contratações e que nós precisamos apresentar essas empresas que a Baixada Santista e Santos também têm competitividade para fornecer para elas, especialmente no âmbito das micro e pequenas empresas, que possivelmente elas encontrariam aqui o que ela encontra em outro lugar. E aí nós estamos agora numa iniciativa de formação de um cadastro de fornecedores da Baixada Santista em parceria com a Associação Comercial, com uma iniciativa da Câmara de Petróleo e Gás. Aí agradeço já o Vicente Vale. Isso. Para reunir essas empresas e a gente poder apresentar esse universo de empresas que estão investindo em Santos e fazer conexões de negócios entre eles, né? Especialmente naquelas empresas que fornecem para a cadeia de petróleo e gás. Nós fizemos já há alguns anos, a gente vem trabalhando aí em tentar colaborar com as empresas para se cadastrarem na Petrobras,
E há uns 4 anos, quando nós fizemos uma reunião no nosso auditório, justamente para tentar ajudar as empresas a se cadastrarem, a Petrobras disse isso, que eles não têm empresas cadastradas da região, que eles tiveram, num determinado momento, precisavam de uma empresa que fizesse um coffee break, um serviço de buffet, e tiveram que buscar no Rio de Janeiro, porque não tinha nenhuma empresa cadastrada em Santos. Olha. Agora, tem a contrapartida. As empresas dizem que não conseguem se cadastrar na Petrobras. É verdade isso? É verdade. Nessa busca por informações para fazer esse banco de dados junto com a associação comercial, a gente percebeu que essas grandes empresas elas têm exigências, né? E exigências que cumprem uma série de perspectivas. E aspectos legais, que eles não podem transigir. Exatamente. Então, por que a associação foi hoje nosso parceiro mais importante nisso? Porque a gente vai cadastrar essas empresas e depois, aquelas empresas que têm interesse e têm alguma dificuldade, aí entra o Sebrae, para apoiá-las a se legalizar naqueles pressupostos que são importantes, a cumprir as exigências legais, para que essas empresas, seja a Petrobras, seja qualquer outra empresa, ela encontre aqui esses serviços. Porque para ela também é mais competitivo, né, Márcio? Sim. Você imagina o custo de trazer uma empresa do Rio de Janeiro e contratar uma empresa local. Né? Veja, as plataformas são verdadeiras cidades. Eu dei o exemplo há pouco do buffet, da empresa de coffee break. Também farmácia, até algum tempo atrás, o quadro deve ter sido alterado, só tinha uma da região cadastrada. Imagine que numa plataforma a necessidade de medicamentos. E só tinha uma farmácia e a farmácia era de São Vicente. Agora, esse aspecto das exigências, esse aspecto é procedente. É uma empresa séria, de porte, empresa nacional, na verdade uma empresa mundial, e ela tem uma série de exigências legais a cumprir. Então a pessoa vai tentando se cadastrar e quando ela pede, digamos, uma determinada certidão, um determinado documento, um determinado sistema na área de TI, se a empresa não tem, não passa, não é isso? Exatamente. Tem seus critérios e esses critérios eles devem ser respeitados porque fazem parte aí das normas de compliance dessas empresas, né? E a ideia é exatamente essa, não desistir, ou seja, nós vamos reunir essas empresas e elas não têm nenhum empecilho para se cadastrar neste portal que será, a partir de março, lançado por Associação Comercial e Sebrae. Porque a partir desses dados, nós vamos entrar em contato com essas empresas e tentar apoiá-las o máximo possível para que não exista só uma farmácia, só um buffet, mas exista um conjunto de empresas dispostas e preparadas para fornecer para essas grandes empresas da região. Fazer o nosso segundo e último intervalo do programa de hoje e voltaremos com o Marco Aurélio para concluir o nosso programa, super interessante, super importante, informações importantíssimas, eu alertei no início. Fique com a gente, voltaremos em instante. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco do programa de hoje, super interessante, sem dúvida alguma. Lembrando mais uma vez, patrocínio da Unimed Santos, a primeira cooperativa médica do Brasil. O ano passado fez 50, vai chegar até 200, 300 anos, se Deus quiser. Nosso entrevistado de hoje, amigo também, Marco Aurélio Rosa, gerente-geral do Sebrae. Nós terminamos o segundo bloco falando dessa integração Sebrae-Associação via Câmara de Petróleo e Gás. Nós estamos, só para eles saberem um estágio e em que momento nós poderemos começar a fazer esse trabalho público. Nós estamos na fase técnica, né? Técnica. Não é isso? De montagem da estrutura para receber esse cadastramento, é isso? Isso, exatamente. Tem uma equipe muito especial na Associação Comercial que está elaborando essa plataforma técnica para que nenhum dado possa se perder ali e que seja fácil depois a pesquisa para a grande empresa também, né, Márcio? Ou seja, que ela coloque uma palavra e aquela empresa que se cadastrou, ela apareça ali naquele momento e quais são os seus produtos, os seus serviços, o que ela faz de fato para que a gente possa fazer conectar com mais agilidade. A ideia do coordenador da Câmara de Petróleo e Gás, Vicente do Vale, é lançar, vamos chamar de portal, seria? Sim. Esse acesso ao portal, sim, depois do Carnaval. Logo depois do Carnaval. Até porque, enquanto não passar o Carnaval, o país não trabalha num ritmo ideal, né? Exatamente. E é interessante, Márcio, que nós do Sebrae e a Associação Comercial faremos um esforço para
para captar o máximo possível de empresas. E o Márcio deu 2 exemplos que foi muito interessantes. Ele falou de drogaria e a gente falou de buffet. Para a gente ter uma noção do que essas empresas contratam. Porque, de repente, eu tenho um buffet ali, eu não fazia nem ideia do que eu poderia me cadastrar e possivelmente fornecer para uma empresa dessa. Assim como a drogaria ou a farmácia, ou todo tipo de empresa pode fazer esse cadastro. Então, nós, no Sebrae, a partir dessa plataforma, nós enviaremos um comunicado aos nossos clientes, à nossa base de dados, informando. Nós, junto com a Associação Comercial, comunicaremos à imprensa sobre essa iniciativa e nós esperamos que você, enquanto empresário, empreendedor, faça o seu cadastro. Né? Aliás, importante, está conosco aqui a Fabiana Estelina, jornalista da Associação Comercial de Santos, e vamos tentar marcar, assumindo o compromisso com você, telespectador. Difícil, em função das imposições legais, dos regulamentos internos, nós vamos tentar trazer. Recentemente houve uma alteração na gerência, eles chamam GO, não é gerente de operações, acho que é gerente de operações da Petrobras, GO, acho que é GO, não sei a sigla correta. Já temos aí um novo gerente, e o sobrenome Lafraia já esteve conosco na associação. Nós vamos tentar, viu, Fabiana, trazer, agendar com a secretária dele, se não me engano, a secretária dele chama-se Paula, muito educada, sempre muito atenciosa. Vamos tentar trazer o gerente da Petrobras aqui para complementar e falar um pouco mais dessa integração. Agora, a questão de feeling. Você sente que aquele boom, não daquela dimensão, mas está chegando alguma coisa nessa rede, nessa área de petróleo e gás aqui para Santos? É uma questão de feeling mesmo, feeling. Né? O Márcio falou uma coisa importante. A gente vem de um histórico de pré-sal, de Serra Pelada, Sim, né? Eram 3 torres, era 7.500, né? Tem uma torre. Mas houve a recessão, a Petrobras, infelizmente, foi envolvida numa série de problemas. Sim, né? sim. Então, tudo isso acabou prejudicando o processo. Né? E a gente um dado importante, nesse começo de ano, Márcio, a gente tem atendido 12% a mais de clientes do que o mesmo período do ano passado. Estou falando de janeiro mesmo, desses primeiros dias de janeiro. 12 mil, quanto? 12% a mais. Assim, a gente atendeu uma média... Mas é um sinal importante. É um sinal importante, né? De pessoas tomando outro caminho, uma outra possibilidade de transformação, né? E aí a gente está percebendo assim, ali no feeling, né? Não em dados, que essa confiança parece que tem aumentado. E é interessante que a economia tem essa base de confiança, né? Se eu tenho confiança, eu consumo. Se eu não tenho confiança, eu deixo de consumir. Se eu tenho confiança, eu faço investimento. Se eu não tenho confiança, eu deixo de investir. Então, esse pressuposto de 12% nos chama a atenção. De 12% a mais de clientes lá do Sebrae, ou se preparando para melhorar o seu negócio, ou para crescer o seu negócio, ou para colocar mais recursos para crescer, ou para abrir o seu negócio. Então, a gente está num feeling positivo. Né? Olha, informação importantíssima. São esses sinais, a gente ouve diariamente, você com certeza ouve também, até pela sua área de atuação, estou sentindo sinais de recuperação. Esse é um sinal de recuperação, 12%. 12%. É um número expressivo, né? Um número alto, né? Sim. Expressivo. Muito importante essa informação, sem dúvida alguma. Agora, Marco Aurélio, outra questão que eu também reputo importante, aliás, entrevistei aqui, nessa mesma cadeira, nosso amigo comum, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Foi o seu antecessor, foi. Hoje está em São Paulo. E naquele dia ele me deu uma informação importante, nós comentamos sobre isso. Só para você ver a importância da microempresa e da pequena empresa. A micro e pequena, posso errar no número, sim, as micros e pequenas são responsáveis por quase 70% dos empregos no país. Exatamente, exatamente. Esse número está correto? Está correto. Inclusive, quero mandar um abraço para o Paulo Sérgio. Né? Eu também. E apareça, né? Ele sumiu. Sumiu. Virou paulistano, né? Não, ele está o Paulo Sérgio fez um trabalho tão intenso e tão importante aqui na Baixada que foi colocado para ele um desafio na cidade de São Paulo, né? Tamanho foi o trabalho que ele fez aqui. Mas é exatamente isso, Márcio. O impacto econômico da micro e pequena empresa no Brasil é enorme. Exatamente esse dado é interessante, ou seja, ele responde por 99% das empresas abertas no país e quase 70%, 68%, 70% de empregos gerados, né? Empregos com carteira assinada, né? Além de outros impactos, né? De geração de receita para os municípios, enfim.
E é exatamente nessa tecla que a gente sempre conversa com os nossos líderes públicos, né? Qual seria o impacto de tirar essas pequenas empresas da sua cidade? Né? Seria algo catastrófico, né? Basta citar o índice de emprego. Mas chega a 70, esse número é 70, real. 80? É real, é real. Da massa salarial também, 99% das empresas abertas, o número de empresas tem cada vez mais crescido, as pessoas têm... esses dias atrás eu vi uma pesquisa da Endeavor, que é uma entidade muito respeitada no mundo, e que fala sobre sonho do brasileiro. E o sonho do brasileiro, ele era ter a casa própria, ter um carro... E o terceiro sonho do brasileiro é ter o próprio negócio hoje. Pra você ter uma ideia da dimensão disso. O sonho de todo mundo, entre aspas, é ser patrão, né? É ser patrão, mas precisa se preparar. Precisa preparar. Esse aqui é um detalhe importante. Se você não se preparar, se você não fizer o caminho correto, que é o caminho da orientação, você acaba fracassando. Infelizmente, nós estamos terminando o nosso programa, estamos no final, mas eu quero agradecer mais uma vez o Marco Aurélio Rosa, gerente-geral do Sebrae, programa super interessante. Acompanhe esse trabalho desenvolvido pela Associação Comercial em conjunto com o Sebrae, envolvendo a Câmara de Petróleo e Gás. Nós temos nosso departamento de comunicação, em breve haverá uma ampla divulgação do início desse processo para você participar. E recomendo mais uma vez, o sonho de abrir o próprio negócio é o ideal? É. Procura o Sebrae antes, procura. Eu já fui lá, não abri. Minha perspectiva não era naquele momento. Mas é um trabalho extremamente profissional, extremamente sério e com muita credibilidade. Com certeza ele vai ajudar muito você. Marco, muito obrigado, até a próxima. Obrigado pelo trabalho lá, por ter vindo aqui e por essa parceria quase que diária entre o Sebrae e a Associação Comercial de Santos. Márcio, nós aqui agradecemos, é um prazer estar aqui, especialmente comunicando uma iniciativa tão intensa quanto essa, né, de fazer essa aproximação da micro e pequena empresas com as grandes empresas, e conte conosco. Um abraço. Obrigado, Márcio. Muito obrigado a você. Até a próxima semana. Sem dúvida alguma, um programa muito bom. Eu falei para você. Um abraço. Até a próxima.